licenciado e mestre em Filosofia pela Universidade de Lisboa e doutorado em Filosofia Política pela Universidade Católica Portuguesa. É autor de uma extensa obra de filosofia, para além de obras de literatura, cidadania e história militar, além de obras publicadas em conjunto. Tem 12 monografias publicadas em Portugal, Brasil, França, Espanha, sobre Fernando Pessoa, Henrique Voegelin, Bernard Lonergan e outros temas. Foi coordenador de colóquios internacionais em Portugal e nos Estados Unidos, ocupou cargos de assessor e dirigente entre 1994 e 2007 no Ministério da Defesa Nacional. Tem proferido numerosas conferências nacionais e internacionais sobre temas da especialidade e é professor na Universidade Católica Portuguesa, sendo ainda presidente da direção do Instituto da Democracia Portuguesa. O Sr. Professor tem a palavra. Muito obrigado, uma saudação a todos os presentes, entre os quais conto bons amigos e conhecidos, uma saudação à mesa, na pessoa do Dr. Pedro Vistas, e penso que não foi intenção dos organizadores do colóquio conspirarem colocando de seguida 3 pessoas da Universidade Católica neste painel. Penso que é apenas uma coincidência, mas ainda bem que nos podemos aqui rever. A minha comunicação intitula-se Pascoais e Pessoa, 2 cegos homéricos. Apresentemos os cegos. Fernando Pessoa, na imagem de Octávio Paz. Anglómano, miúpe, cortês, fugidio, vestido de escuro, reticente e familiar, cosmopolita que prejudica o nacionalismo, investigador solene de coisas fúteis, humorista que nunca sorri e nojala o sangue, inventor de outros poetas e destruidor de si mesmo, autor de paradoxos escolares como a água e, como ela, vertiginosos. Fingir é conhecer-se, misterioso que não cultiva o mistério. Palavras de Octávio Paz em Fernando Pessoa, desconhecido de si mesmo. Apresentemos, talvez sem a veemência poética de Paz, o outro cego, Teixeira de Pascoais. Eu era um doutor Joaquim, na boca de toda a gente, precisava de honrar o título. Entre o poeta natural e o bacharel à força, ia começar um duelo que durou 10 anos, tanto como o cerco de Troia e a formatura de João de Deus. Vivi 10 anos num escritório a lidar com almas deste mundo, eu que nascera para outras convivências. Proprietário abastado, passou a residir no solar de família, perto de Amarante, dedicando-se para além da gestão das propriedades e ao convívio familiar, à incansável contemplação da natureza da sua amada Serra do Marão, à leitura e, sobretudo, à escrita, à sua escrita intensa e que nos deixou uma obra numerosa. Era um eremita, um místico natural, um biógrafo não religioso de personalidades religiosas, um biógrafo não político de personalidades políticas, era certamente um vidente. Utilizei a expressão 2 cegos homéricos, não naturalmente para lançar a questão de quem era ou não era Homero. O João Batista Vico dedicou-lhe todo ao primeiro livro da sua Ciência Nova sem chegar a uma conclusão absoluta, embora se considerasse até que Homero não teria existido e que, segundo a lenda, seria cego, porque o poeta, para ver as coisas do outro mundo, só tem vantagem em ser cego e não ser distraído pelas coisas deste mundo. E estes contrastes, estes desencontros entre Pascoais e Pessoa, nós poderíamos continuar a metaforizar e dizer que Pascoais é como uma águia e Pessoa como uma coruja, com os seus óculos de aros de tartaruga. Podíamos dizer que Pascoais é o campo, Pessoa é a cidade, Pascoais é o saudosismo, Pessoa é também o futurismo, Pascoais é o nacionalista, Pessoa é o cosmopolita, Pascoais o místico, Pessoa o filósofo, Pascoais o rural, Pessoa o urbano. Mas penso que estes estereótipos, estas imagens que opõem um e outro e que têm alguma fundamentação, desviam-nos do essencial, que é aquilo que eles têm de comum de serem precisamente homéricos na sua tentativa de, através do verbo poético, comunicarem a realidade, mas comunicarem como cegos.
isto é, comunicarem de uma forma que põe para nós os problemas mais interessantes. Este confronto entre os dois poetas já foi feito na cultura portuguesa por mais do que um consagrado e conseguido autor, mas faço questão de relembrar, por exemplo, começando por João Gaspar Simões, na vida e obra de Fernando Pessoa, que considerava um grande equívoco metafísico, a expressão é dele, a aproximação de Fernando Pessoa ao movimento saudosista. E, portanto, a certa altura, Pessoa teria compreendido esse equívoco e teria rompido. Já Jacinto de Prado Coelho, que também fez estas aproximações, na introdução às páginas íntimas e de autointerpretação, tem uma hipótese diferente dos desencontros entre ambos, vai buscar o facto de os elementos especulativos do neopaganismo português, que ele, com as duas investigadoras que o auxiliaram em exumar estas páginas de Fernando Pessoa, nesses longínquos anos 60, de que o neopaganismo apregoado pelos vários heterónimos de Fernando Pessoa seria uma reação contra Pascoais, o protagonista de uma igreja lusitana dentro da Renascença portuguesa. É a visão de Prado Coelho. Outros contrastes ele estabelece. Mas Jorge de Sena também. Jorge de Sena considera que Pascoais pode ser aproximado de Pessoa, para além, evidentemente, do tom elegíaco das suas poesias, numa outra linha muito diferente, curiosamente, que é o que Jorge de Sena chama o registro pindárico. Não posso deixar de fazer uma nota de rodapé, porque isto faz-me sempre ocorrer as aulas da minha professora de Cultura Clássica, Maria Helena Carvalhão Buesco, que como nos massacrava para saber de cor, tínhamos que saber de cor desde as Ilhas Cíclades, Espórades e outras, mas todos os tipos de poesia. Quando se chegava a Píndaro, que era relativamente para o fim do ano, nós já não podíamos e chamávamos, bom, lá vêm as odes pindéricas e não as odes pindáricas. Mas ressalvada esta nota de rodapé, um pouco para aligerar o tom precisamente heróico e olímpico que tem as odes de Píndaro, o certo é que Sena aproxima Pascoais do heterónimo Álvaro de Campos, porque em Álvaro de Campos também haveria essa celebração triunfal, enfim, aurida noutras fontes, o Walt Whitman eventualmente, mas que ele considera interessantes e em que as cartas de Fernando Pessoa ao secretário da redação da revista Águia, Álvaro Pinto, personagem sem o qual, aliás, não existiria Águia, não era Pascoais que a faria surgir, enfim, Pessoa se demarca disso. Eduardo Lourenço também notou, a expressão é dele, invocações gêmeas no autor de Senhora da Noite e em Álvaro de Campos, todos eles, ambos preocupados com o problema da ausência metafísica. Só que, enquanto diz Lourenço, enquanto Pascoais é um poeta que procede ou visiona a realidade às avessas de Pessoa, a Pessoa, pelo contrário, transfigura a realidade de outro modo. Outros autores, Cecília Rego Pinheiro, António Feijó, mais recentemente, têm chamado a atenção que a própria constituição dos heterónimos, que permite sempre várias leituras, tem a ver com uma reação global de Fernando Pessoa ao tipo e ao registro da poética de Teixeira de Pascoais. O certo é que, isso é conhecido de todos os presentes na sala, eles cruzaram-se e descruzaram-se mais do que uma vez ao longo da vida e começando pela notória e notável colaboração de Fernando Pessoa na revista Águia, com o conjunto de 3 artigos sobre a nova poesia portuguesa, sociologicamente e psicologicamente considerada. Sendo conhecido de todos o teor desses artigos inaugurais, porque o são, de Fernando Pessoa nas letras portuguesas, é menos conhecido, e foi isso que eu, entre outras coisas, apresentei na minha tese de mestrado sobre Fernando Pessoa,
como é que os manuscritos filosóficos de Pessoa, que são elaborados entre 1907 e que cessam praticamente neste ano de 1912, têm a infraestrutura, têm os conceitos que depois Pessoa transvasa, como era típico das suas leituras anglo-saxónicas, e particularmente influenciado por uma determinada linha positivista anglo-saxónica, transvasa para os termos de sociológica e psicologicamente considerável. O que Pessoa diz nesses artigos é que, quando ele está a considerar a nova poesia portuguesa que recebeu de Teixeira de Pascoais um impulso decisivo, que escreveu, verá surgir um super Camões, um raciocinador que iria confirmar as intuições proféticas de Pascoais acerca da futura civilização lusitana. O certo é que ele faz esta aproximação a Pascoais de um modo que depois o leva a ultrapassar o próprio Pascoais. E diz ele, dado passo da nova poesia portuguesa no segundo artigo: temos, pois, e isto resume uma boa parte dos seus manuscritos filosóficos, temos, pois, que todo o sistema filosófico envolve um dualismo e um monismo. A constituição do espírito impõe, por mais que ele queira fugir, que pense dualisticamente. A noção da realidade obriga-o a pensar monisticamente. O espírito não pode construir um sistema puro e integralmente monístico. E um sistema puramente dualístico não seria um sistema filosófico. Vemos, pois, Fernando Pessoa, quer nos seus manuscritos filosóficos, quer nos escritos inaugurais da Águia, identificar esta tensão que ele chama entre consciência, neste caso espírito e realidade, entre dualismo e monismo. E a nova poesia portuguesa seria a resposta inaugurada por Pascoais, mas que exigiria uma transformação. Transformação de quê? O que ele chama, um pouco na página seguinte a esta citação, do que ele chama a experiência. Os elementos da experiência têm que ser trabalhados. E o que nós sabemos da evolução da poesia portuguesa, poesia, sim, realmente, porque até eu tinha escrito sobretudo poesia em inglês, o meu lápis não era totalmente falhado, da poesia em português que Fernando Pessoa começa a conceber, passando por vários sistemas, do que são exemplos paús, do sensacionismo, do interseccionismo, até chegar ao que ele diz, no 8 de março de 1914, seja qual for a verdade deste testemunho, o dia mais triunfal da minha vida, em que ele criou os primeiros poemas de Alberto Queiro, e em que, portanto, vem dar uma resposta àquilo que ele achava bloqueado pela poética homérica de Teixeira de Pascoais. O que é que significa Alberto Queiro para Fernando Pessoa, tal como se nós pensarmos o que é que significa os pintores modernistas ou cubistas da época que deixaram de representar o rosto e passaram o rosto ou o corpo humano e passaram a apresentar apenas as suas estruturas, como ele conhecia do seu companheiro de Orfeu, Santa Rita Pintor, por exemplo, ou como o seu amigo Mário Sá Carneiro lhe relatava da evolução artística em Paris, onde então se encontrava.